desabafou. O Anderson Silva parece que estava com alguns comentários da imprensa, principalmente americana, entalado na garganta. Poucos minutos depois da derrota do Israel Adesanya para o Sean Strickland no UFC 293, tornando o Sean Strickland o novo campeão peso médio do UFC, não, você não está sonhando, isso realmente aconteceu. O Anderson The Spider Silva, coincidentemente, faz uma publicação no seu Instagram, uma publicação que horas depois ele se retrata, tira a mensagem que estava lá, a publicação permanece. Era uma publicação de uma luta dele contra o Cote, em que dizia algumas frases ali do filme Tropa de Elite, que é um filme que o Anderson gosta de citar bastante. Vou ler aqui para não ficar nada errado. Primeiro, a mensagem que está lá é o seguinte: a frase imortalizada, nunca serão, jamais serão. Nos comentários, que isso assim foi a mensagem que foi trocada, apagada ali, editada pelo Anderson Silva, ele colocou o seguinte: quem manda nessa porra aqui sou eu. E você não vai mais abrir a boca pra se comparar a mim nessa porra. Você entendeu? Quem manda nessa porra sou eu. Então o Anderson Silva fez ali um desabafo, porque muita gente estava fazendo uma comparação do Anderson Silva contra o Israel Adesanya, tirando um pouco para menos o legado, tudo que foi construído pelo Anderson Silva ao longo dos anos lutando dentro do UFC. Quando você para ver os recordes dentro do UFC, o Anderson Silva tem muito mais recordes do que o Israel Adesanya, né? A quantidade de vitórias em sequência de 16, quase foi batida ali pelo Kamaru Usman, que acabou tropeçando com 15. Outro relevante é a quantidade de lutas e vitórias, né? Em lutas por cinturão, o Anderson tem 11, tá em terceiro ali, e o Adesanya vem com apenas 8 vitórias, um pouco mais para trás, e dessa noite não conseguiu chegar mais perto do Anderson Silva. Então tem uma história de legado que o Anderson tem ali, e muita gente, principalmente da imprensa americana, às vezes chega com uma certa agressividade em cima do cara, principalmente lembrando as últimas lutas do Anderson, as lutas que o Anderson teve derrotas no UFC quando estava tentando lutar depois dos 40 anos, ainda no alto nível, o que é uma coisa muito difícil de acontecer na categoria peso médio. Às vezes em categorias mais pesadas isso é mais possível, mas conforme você vai ficando em categorias mais leves, fica cada vez mais difícil manter o ritmo, manter o fôlego, e o Anderson realmente sofreu da idade, né? A movimentação e o jogo do Anderson dependia muito da agilidade, dos reflexos dele. Quando isso foi desaparecendo, o Anderson foi tendo mais dificuldade de fazer o seu jogo aparecer. O Anderson, sem sombra de dúvida, é um dos maiores atletas dos esportes de combate, incluindo também boxe e outras atividades de kickboxing que ele já teve. Muita gente vai falar: ah, André, mas ele perdeu pro Jake Paul e não sei o que. Gente, vamos devagar, olha a idade, a diferença, o dobro da idade do cara. Então assim, não tô aqui também pra ficar defendendo o Anderson faz, porque quando você começa a lutar com quase 50 anos, com caras que tem 20 e poucos anos, você vai perder eventualmente, isso acontece, mas isso não mancha o legado, e é justamente esse o ponto, né? Quando você começa a falar que um atleta que tá hoje em atividade, que no caso do Israel Adesanya era muito superior a que o Anderson, que os adversários do Anderson eram fracos, então a gente começa a criar uma discussão que eu não sei exatamente se tem como acontecer na prática. É uma comparar laranjas com um abajur, não são nem frutos, sabe? Não é comparar laranja com melão, é uma comparar uma laranja com abajur, porque a história é completamente diferente. São décadas de separação entre os atletas que o Anderson teve que defender seu cinturão e os atletas que o Adesanya teve que defender seu cinturão. O MMA como esporte evoluiu e mudou bastante. Na época que o Anderson começou a dominar a categoria peso médio do UFC, tinham muitos atletas unidimensionais, era o que o esporte tinha para oferecer, e o Anderson teve que lidar com isso e conseguiu lidar. O esporte foi evoluindo, os atletas foram ficando cada vez mais polivalentes, todos melhores em várias áreas, o condicionamento físico de todo mundo também melhorou bastante, são atletas bem diferentes, e agora tem um jogo mais de estratégia, é o xadrez, a coisa mudou um pouco, e o Adesanya tá tendo que lidar com esses problemas agora. E assim, cada um na sua época estão enfrentando o que melhor tem para oferecer o esporte, o que melhor tem para oferecer o MMA. Então não acho que vale a pena ficar comparando um com o outro. Acho que os dois têm sua história. Dentro da categoria peso médio, o Anderson por enquanto fez mais, mas não fez assim um mais que é impossível do Adesanya alcançar. Talvez impossível alcançar 16 vitórias seguidas para o Adesanya, talvez seja. Mas, por exemplo, lutas por cinturão, vitórias e lutas por cinturão, o Adesanya tem boa chance de conseguir chegar lá ainda e alcançar, talvez até ultrapassar o Anderson. Então, acho muito
complicado essas comparações. No momento, a gente tem mais realizações para o Anderson, então se você for colocar uma avaliação direta assim, a gente vai colocar o Anderson na frente ali do Israel Adesanya na categoria, principalmente agora nesse momento de baixo do Adesanya, que acabou de ser derrotado pelo Sean Strickland, que era o azarão para essa noite. Mas nada impede que volte o Adesanya, tenha uma revanche, ganhe do Strickland e aí desbanque todo mundo nessa categoria, e você vai ter que lembrar que ele tornou a categoria peso médio do UFC, sim, uma terra arrasada. Deixando de lado os fanatismos de um lado e os fanatismos do outro, parece que a comentário da imprensa americana, de uma forma geral, estava incomodando o Anderson, que acabou soltando isso. É uma coisa que ele depois se retratou, foi lá e tirou essa mensagem, meus amigos, mas o print é eterno. Tá aí o que disse o Anderson Silva, um desabafo de um cara que tem um legado gigantesco e estava se sentindo desrespeitado por algumas pessoas aí que comentam no mundo do esporte, eu acho que principalmente a imprensa gringa. Mas e vocês? Quem vocês acham? Quem é o maior peso médio da história do UFC? Vocês acham que o Anderson Silva ainda tá no topo? Ou vocês acham que o Israel Adesanya tá batendo na trave ali para ultrapassar e logo vai acabar passando o Anderson Silva? Coloque nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!